Vamos para a meditação na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vamos repetir? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém. Meus prezados irmãos, John Maxwell, ele diz de forma categórica que todos nós somos movidos por uma visão. Todas as empresas, todas as instituições, elas agem, elas empreendem a partir de uma visão. De uma visão. E não é diferente para a minha vida pessoal e para a sua vida pessoal, para a vida da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E aqui nesse texto o apóstolo Paulo está dando um testemunho perante pessoas não crentes, perante um rei, de que depois que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que ele teve uma visão celestial, que a sua vida foi transformada por Jesus, que ele foi batizado, que ele foi cheio do Espírito Santo, que Jesus deu uma missão de vida para ele. A partir disso, toda a sua vida foi vivida a partir dessa visão celestial. Veja no texto, primeiro o que é visão. Visão é uma revelação de Deus. Eu e você, como crentes do Senhor Jesus Cristo, nós somos crentes porque um dia Cristo se revelou a cada um de nós. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão um Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Um dia Cristo se revelou a nós, a mim e a você, e mudou a minha vida, e transformou a minha vida, e regenerou a minha vida, e me deu agora uma nova missão. Eu não fui apenas mudado, transformado por Cristo, mas agora eu tenho uma missão como cristão para viver, para cumprir. Mas, em segundo lugar, o texto nos diz a natureza dessa visão. É uma visão celestial. É uma visão que veio do alto. É uma visão que veio dos céus. Não é uma visão empresarial. Não é uma visão sociológica. Não é uma visão humana. Não é um planejamento estratégico. Não é uma ideologia de vida. Não é uma filosofia de vida. Nós que somos crentes, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que viver de acordo com a visão celestial. Colossenses capítulo 3, Paulo diz claramente: nós que fomos regenerados, nós que agora somos de Cristo, pensemos nas coisas lá do alto, nas coisas que são de cima. A nossa vida, os nossos empreendimentos nessa existência, não é para juntar tesouros nessa vida, mas para juntar tesouros celestiais. Ou seja, nós somos peregrinos, somos passageiros, estamos aqui nesta vida para viver uma vida de acordo com essa visão celestial. Essa visão. Terceira lição que o texto nos ensina: a visão, a natureza da visão
mas a praticidade da visão. Ele diz, eu não fui o quê? Desobediente. Porque quando eu sei, quando Deus me revela quem eu sou, quando Deus me dá uma missão celestial, eu tenho que obedecer. Veja no texto, por favor, veja aí no texto, a partir do versículo 20, ele diz, pelo que ao rei Agripa não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem, que se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Mas por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permanece até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Sabe por que Paulo está dizendo agora, eu não vivo mais para mim? Eu pago um preço na minha vida, eu sofro, mas eu cumpro a minha missão. Eu cumpro e vivo de acordo com essa visão celestial. Eu pergunto para você, o que move você? O que faz você todo dia, ao acordar, ao levantar, ao ir para o trabalho, o que move você? Quem é que dirige a sua vida? Quem é que norteia a sua vida? O horóscopo, é isso? Você acorda todo dia e vê o horóscopo? Então preste atenção. Uma igreja, um cristão, ele tem que viver em obediência à visão celestial. Porque essa visão traz significado para a sua vida, revelando quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Qual é o projeto da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Qual é a missão que eu tenho para cumprir nessa vida? Quem entendeu, levanta a mão. Isso é tão simples que até os corintianos entendem. Mas eu quero falar sobre 3 componentes dessa visão celestial. Abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 4, versículo 35. João 4, 35. Lê comigo esse versículo, por favor. O que que diz? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para... O que que esse texto ensina sobre visão? Veja o texto, leia o texto. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, o quê? Erguei os olhos e vede. Vê o quê? O que que Jesus Cristo está querendo que eu veja aqui, que você veja, que nós vejamos? E o texto, ele é metafórico, porque ele fala do calendário nosso. Ele fala do calendário da ceifa. Há 4 meses para a ceifa. Mas ele diz, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Sabe o que Jesus está ensinando aqui para a gente? É que nessa visão celestial, que define a minha missão, a minha vida, eu preciso ter percepção do time de Deus, do tempo de Deus. Daqui 50 anos, não é praga não, 90% dos que estão aqui estão mortos. Porque o tempo passa. O tempo passa. A vida é como uma neblina, é como um vapor.
E eu e você precisamos entender e perceber o tempo que Deus está nos dando. E a Bíblia fala que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E eu e você precisamos entender isso. Veja bem, irmãos, no grego há duas palavras para tempo. A primeira delas é a palavra cronos, que é o tempo cronometrado. Deus estabeleceu o padrão do dia, da semana, dos meses, dos anos. Isso é o cronos. Mas a Bíblia fala do tempo também de Deus, do kairós de Deus, das oportunidades que Deus dá para mim e para você. Nós somos a geração mais privilegiada de cristãos em toda a história. Nós estamos diante de grandes oportunidades, de grandes desafios, e nós precisamos perceber isso. Eu creio que Deus vai cobrar mais da nossa geração. Porque nós temos hoje todas as facilidades para cumprir a missão, para viver em obediência a essa visão celestial. Deus está nos dando oportunidades. Nós estamos vivendo na linguagem de Jesus Cristo, na linguagem do ungido do Senhor. Nós estamos vivendo no ano aceitável do Senhor. O tempo da graça, o tempo de trabalhar, o tempo de colher, o tempo de evangelizar, o tempo de crescer, o tempo de investir a nossa vida na obra de Deus, no trabalho de Deus. Deus está nos dando essa oportunidade. Quando você morrer, as pessoas sentirão sua falta? Tenho certeza que a igreja vai sentir a minha falta. Porque nenhum pastor vai pedir como eu peço aqui. E vocês se lembrarão de mim como o pastor Pidão. Pastor Pidão. Mas eu louvo a Deus que eu nunca aqui pedi nada para mim. Nunca me aproveitei de um centavo da igreja. Todos os nossos recursos são investidos na obra de Deus, a obra missionária. Irmãos, o tempo passa e a poupança Bamerindos continua. Lembra disso? Pois é, o Bamerindos fechou e você está aí. Poupança Bamerindos fechou e você está aí. O que é que você tem feito para Deus? Como é que você está vivendo? O que está movendo a sua vida? O que você tem feito aqui na igreja? Quais são os empreendimentos, os investimentos na sua vida? Fruto, resultado do fato de você ser um crente, de você ser um missionário, de você ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Segundo lugar, abra a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 15 ao versículo 17. Vamos ver aí, por favor. 2 Reis, capítulo 6, verso 15 a 17. Vamos lá? Vamos juntos? Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Veja, irmãos, a visão celestial define o nosso tempo celestial, o nosso tempo de Deus. Mas esse texto aqui
fala que nós precisamos também, através da oração, pedir para que Deus abra os nossos olhos para os recursos que nós temos de Deus para viver e obedecer essa visão celestial. Preste atenção, se a visão é celestial, se o tempo é o tempo de Deus, nós iremos cumprir essa missão com os recursos de Deus. E aqui esse texto é bastante claro, porque fala de dois tipos de visão: a visão natural, o que eu estou vendo, e o que ele está vendo aqui é derrota. O que ele está vendo aqui é o cerco do inimigo. O que ele está vendo aqui são os poderosos soldados dos exércitos sírios. Mas quando Eliseu orou, e orou dizendo: peço-te que ele abra os olhos espirituais. Irmãos, o nosso Deus é o Deus de toda provisão. A boa mão do Senhor está conosco. A mão do Deus Elohim, do Deus Yahvé Elohim, do Deus El Shaddai, do Deus que se chama Yahvé Jiré, está conosco. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, disse o apóstolo João. Nós vamos cumprir essa missão celestial com os recursos que virão de Deus. Deus está conosco, os exércitos celestiais estão conosco. Se nós orarmos, Deus abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida sobre nós. Os recursos estão disponíveis para você obedecer à visão celestial. Mas eu quero concluir chamando você para Neemias, capítulo 2. E Neemias capítulo 2 vai nos ensinar que além da visão do tempo, a visão dos recursos, nós vamos ter a visão das necessidades, daquilo que precisa ser feito. 120 anos, os muros derrubados, as portas queimadas, a igreja vivendo um estado de opróbrio. Jerusalém, o povo de Deus. Deus levanta Neemias. E veja lá, no capítulo 12, no versículo 12 do capítulo 2, que Neemias diz assim: então à noite me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Preste atenção, que Neemias está sendo movido por uma visão celestial. E nessa visão celestial de Neemias, Deus fala ao coração dele. Deus põe no coração dele algo para ele fazer especificamente em Jerusalém. E o que ele tinha que fazer em Jerusalém? Lê comigo, por favor, versículo 17 do capítulo 2. Todos juntos, vamos lá? 2,17 de Neemias. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o quê? Opróbrio. Preste atenção, que um crente movido por uma visão celestial, ele é um agente de transformação, de mudança, e de mudança para melhor. Porque ele está dizendo aqui, é isso que Deus quer para a gente. O projeto que Deus está para a gente é essa miséria, é essa assolação, é esse opróbrio. Então vamos trabalhar e vamos deixar de ser opróbrio. Vamos mudar essa realidade, vamos transformar isso. Irmãos, não existe transformação social, espiritual, material,
se não for por uma visão o quê? Celestial. Eu e você, como crentes, todos nós somos chamados por Deus para sermos agentes de transformação, de mudança. E não adianta você reclamar. Às vezes, eu vejo pastores, né? Chega na igreja, a igreja tem dificuldades, a igreja tem problemas, a igreja não é... O tempo não é muito bonito, a localização não é muito boa, mas foi o que ele herdou, que os crentes do passado fizeram. Ao invés dele chegar ali e dizer, vamos transformar isso? Não. Ele fica olhando para as dificuldades, criticando o passado. Onde você estiver, no ministério que você estiver aí, na igreja, servindo a Deus, você vai ver os problemas, você verá as dificuldades, mas você está aí para ser um agente de transformação, de mudança. E não existe mudança sem trabalho, não existe mudança sem cooperação. Veja que o verbo de ação está no plural, vinde, pois e reedifiquemos os muros e deixemos. Ou seja, Neemias vai contagiar esse povo, Neemias vai animar esse povo, e em 45 dias, o muro foi construído, algo que estava 120 anos no pó. E veja lá, por favor, para você não ficar vaidoso, Neemias capítulo 6, versículo 15, diz assim: acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Versículo 16, lê comigo. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos o quê? A obra. Preste atenção. O que nos move é uma visão celestial. Porque nós vamos fazer essa obra no tempo celestial, com os recursos celestiais, com uma visão de trabalho, de esforço, movidos por essa visão celestial, para que a glória não seja humana, para que a glória também seja o quê? Celestial. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Não fui eu que fiz, não fomos nós que fizemos, mas Deus que fez através de nós. Amém? Então, meu irmão, agarre essa visão, descubra essa visão que Deus tem para a sua vida. Igreja de Pinheiros, sejamos uma igreja obediente à visão celestial. Deus nos deu uma missão, a missão já está definida, o tempo é o tempo aceitável, os recursos estão aí. Nós precisamos então trabalhar, agir. Amém?